Salmo 83. Obrigado. A partir do versículo 1. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom, e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filistia, com os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram, apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faz-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Senhor, nós te damos graças porque hoje, com os nossos irmãos e irmãs, nós podemos lembrar do Senhor, da tua vitória cabal, completa na cruz do Calvário, Senhor. É uma vitória que retumba por toda a eternidade, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor porque nós temos o privilégio de fazermos essa memória, Senhor. Senhor, e quando vemos os dias em que vivemos, contemplando o que está ao nosso redor e o que está acontecendo ao redor do mundo, Senhor, como nós podemos, de fato, testificar que a tua volta é iminente, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós pedimos que o Senhor possa conduzir-nos pela tua palavra. Senhor, não apenas para fatos ou questões correntes, Senhor, mas principalmente que o Senhor possa aquecer o nosso coração, nos fortalecer, Senhor, nessa reta final, Senhor, que antecede a tua volta. Senhor, que possamos ser encontrados entre aqueles que são achados de pé na tua volta, Senhor. Apesar de toda a nossa fraqueza, nós cremos que o Senhor realmente, pelo teu Santo Espírito, há de nos fortalecer, há de nos conduzir, há de nos guiar. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Aqueles que acompanham, de alguma forma, os noticiários, né? Eu sei que muita coisa tem acontecido no Brasil, né? Eventos tristes, eventos políticos de toda sorte. Mas a gente não pode esquecer que o relógio de Deus é ali, né? Em Israel. Ali é o relógio de Deus. E quantos leram, talvez, o noticiário hoje, ontem, devem ter ficado, talvez, impressionados como eu fiquei. Eu vou até pegar, tá? Vai ficar esquisito aqui, mas vou pegar aqui no computador, para poder ser bem fidedigno ao que está acontecendo. Isso aqui foi publicado pelo Jerusalem Post, dia 9 de abril de 2023. Diz o seguinte: Irã dá início a uma guerra multifronte contra Israel. Irã, em inglês assim, Iran kickstarts multi-front Middle East war against Israel. Aí tem uma análise aqui a respeito disso. Não sei se os irmãos têm visto, mas, de fato, desse evento recente, várias questões têm acontecido ali em Israel, principalmente por conta de uma questão aparentemente política, né, que foi exatamente a proposta do governo atual, na realidade, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né, em que ele propõe, então, que, de fato, haja o que seria uma maneira diferente de poder conduzir as questões relativas à Suprema Corte de Israel.
Isso gerou uma comoção interna sem precedentes. Se vocês viram os noticiários, Tel Aviv ficou basicamente tomada, né? O número de manifestantes é enorme e mais grave que isso. Não sei se vocês devem se lembrar, mas as forças de defesa de Israel, elas se insurgiram juntamente com a população contra essa moção de Benjamin Netanyahu, certo? Dessa coalizão de governo. O que gerou uma questão de segurança nacional em Israel. Então, assim, se você toma os principais comandantes, né, das forças de defesa israelenses, eles se posicionaram contra, né? E um posicionamento não simplesmente de palavra, mas de ação. Eles tomaram as ruas também, certo? Os reservistas, Israel conta com os reservistas, os irmãos sabem disso, né? Mulheres e homens se posicionaram contra também. Então, Israel agora, num tumulto interno, numa situação terrível de fraqueza interna, porque é uma casa dividida sobre si mesma, ela não sobreexiste, ela não subsiste. Né? Então, nesse momento, várias coisas começam a acontecer internamente, faixa de Gaza, né, na própria faixa de Gaza, também na região que chamam de ocupação da Cisjordânia também. Várias incursões para o território israelense e várias ondas de foguetes, né, sendo lançadas contra Israel, como que numa ação coordenada. Por isso que eles colocam o Irã, de alguma forma coordenada, de alguma forma deu início ao que seria uma ação muito intensa contra Israel e tomaram Israel numa situação de fraqueza, de divisão interna. Nada disso é por acaso. Nada disso aconteceu do nada. Nós temos visto ao longo da história muitas coisas movendo nessa direção, na verdade. Junto com isso, o que está acontecendo? Eu não sou nenhum analista político, não, mas só observando aquilo que a gente está vendo nos noticiários, né? Um alinhamento muito diferente, porque ao longo dos anos a Arábia Saudita sempre foi muito ligada aos Estados Unidos, né? E sempre recebeu apoio, inclusive, assim, foi um dos que mais lutou para o estabelecimento daquele pacto de Abraão, assim que foi chamado, com as nações árabes. E agora eles fizeram um acordo com Irã e China, certo? Alguns analistas eles entendem que é o seguinte: o enfraquecimento dos Estados Unidos enquanto a sua posição de proeminência no mundo, esse enfraquecimento que eles entendem muito por conta da atual presidência, fez com que a China começasse a ocupar esse lugar. Não tem muito tempo também, os irmãos devem saber que todo o petróleo ele é negociado com dólar, né? A moeda oficial de negociação, inclusive internacional, é o dólar. E houve um movimento ali entre China, Arábia Saudita e Rússia para que isso não mais acontecesse, ou seja, os russos poderiam então comprar petróleo utilizando o rublo, que aliás teve uma queda tremenda em termos da desvalorização. Então o que a gente está começando a se consolidando, não começando a ver, porque isso vem acontecendo há algum tempo, as diversas movimentações naquela região, certo, no entorno de Israel, que nos fazem de fato ser lembrados de diversas profecias na palavra de Deus, uma delas essa aqui de Salmo 83. Não tem, aliás, vários anos, né? Você deve se lembrar do Ahmadinejad, ele falou uma frase que depois ele tentou consertar, que é exatamente isso: nós vamos querer varrer Israel do mapa, né? Foi o que ele disse. E certamente, como sendo alguém fiel e seguindo a linha do Ayatollah Khomeini, aqueles que talvez tenham a minha idade devem se lembrar, não tem tanto tempo assim, não sei quantos jovens lembram dessa movimentação que aconteceu ali no Irã, né? Do Ayatollah Khomeini. O Ahmadinejad, então, tomou uma posição radical, como também o Irã tem tomado ao longo do tempo. Mas vamos lembrar que Irã é a antiga Pérsia, não é? Irã é a antiga Pérsia, ok? Iraque é basicamente a região da Babilônia, ok? Então, só precisamos lembrarem aqui. E segundo a palavra de Deus, nós vemos que existem três grandes alianças que serão formadas nesse tempo do fim. Uma delas é muito visível, a gente viu que começou basicamente com o mercado comum europeu. Não foi um mercado, depois se tornou uma união europeia.
A ponto que todo mundo vê, claro, tem não só a questão econômica, mas também a questão política envolvida agora com a questão da Ucrânia e o fortalecimento da questão militar. Não é? Então, assim, esse bloco europeu, que alguns acham que os Estados Unidos possivelmente estaria envolvido nesse bloco também, né? Até os irmãos brincam que fala que os Estados Unidos aparece na profecia, né? Em Jerusalém, né? Que tem USA-Além, USA-Além. Mas a profecia bíblica, ela de fato, ela está circunscrita àquela região em torno ali de Israel, centrada em torno de Israel. É possível, então, que os Estados Unidos e outras nações, quem sabe até o Brasil, esteja ligado a uma dessas coligações. O Brasil está fazendo parte dos BRICS, aí, não é isso? E é sabido que, do ponto de vista econômico, a força que esses países têm, que é Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia, o poder econômico é maior do que Estados Unidos e Europa. Então, assim, é um poder muito grande também. Não sabemos onde é que o Brasil vai estar, mas esse não é o ponto. O ponto é, de fato, dessas três coligações, nós sabemos que uma vai vir do norte, e ali tem os países que, basicamente, a Rússia, né? Países como o Uzbequistão, aqueles cristãos todos naquela região norte aqui, que eu não vou ter como listar todos, mesmo porque eu não lembro de todos, mas tem uma coligação que vem dali, uma coligação que vem da região da China. E eu estava até verificando isso, esses dados, muito impressionante. Não tem muito tempo que vocês devem ter ouvido falar que a famosa ferrovia da seda, o caminho da seda, a rodovia da seda que ligava basicamente Xangai, China de maneira geral até basicamente Turquia, né? Ela está e Irã inclusive, ela está completamente ativa. Tá? Eu fui ver de fato, tá? A coisa está andando normal, ou seja, é uma ferrovia que consegue transportar um volume tremendo de carga, de mercadoria, mas também de pessoas. Eu falei um monte de coisa aqui, mas qual que é o foco? O Salmo 83 fala que essas nações que estão ao redor, elas tramam astutamente, versículo 3 do capítulo 33, contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos, dizendo, vinde, risquemo-los de entre as nações. As palavras do Ahmadinejad, né? Como também o Irã tem falado de diversas formas. E não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente. Existe um acordo entre essas nações. Quem são essas nações? E fala aqui, ó, as tendas de Edom. Edom é aquela região da Jordânia, né? Edom significa vermelho, né? E dos ismaelitas, descendentes de Ismael, quem são? São basicamente os árabes, né? Certo? Moabe e os agarenos. Quem são os agarenos? São os egípcios. Ok? Gebal, Líbano. Amon, de novo, Jordânia. Amaleque é Filistia. Filistia, basicamente, é faixa de Gaza, né? É Palestina. E também a Síria, que basicamente a gente tem ali o Irã, que hoje é a Pérsia, e Iraque, que é a Babilônia, né? Se alia com eles, se constitui um braço forte aos filhos de Ló. Então, toda aquela região, esse salmo, que é um salmo profético, é interessante que diz aqui que é um salmo de Asaf, e no texto original fala Asaf, o vidente, né? Então, ele teve nesse salmo, não apenas um salmo de louvor, de adoração, mas um salmo profético, em que a gente vê se cumprindo nos dias de hoje. E o que essa guerra está falando aqui, essa armação, que não está falando de guerra necessariamente, está falando simplesmente da trama, né? É um prenúncio daquela guerra maior que vai acontecer, que é o Armagedon. Antes de eu prosseguir, só deixando claro para os irmãos, existem algumas interpretações quanto à posição histórica desse salmo, quanto à posição histórica do Armagedon, e outros textos bíblicos que eu vou tentar tocar com os irmãos hoje, se a gente tiver tempo. Mas, basicamente, aqui é um prenúncio daquilo que vai ser a grande batalha final. E essa grande batalha final, que é a última batalha, que é a batalha do Armagedon, que vai acontecer lá no final, no final do... bom, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas vai acontecer no final, né? Vamos colocar assim, da grande tribulação. Alguns entendem que depois do milênio, alguns entendem que antes do milênio, isso não importa neste momento, mas o ponto é que vai haver uma batalha final, que é chamada de Armagedon, você não vai da Armagedon, de Jezreel. Mas lembrando que se tem uma batalha final, teve uma inicial. Quando foi essa primeira batalha? Essa primeira batalha, ela é um embrião
da última batalha. Essa primeira batalha se encontra lá em Gênesis, capítulo 14. Vamos abrir comigo lá. Gênesis, capítulo 14. Gênesis, capítulo 14 fala da batalha daqueles 4 reis contra os 5 reis. Deixa eu ver se está certo aqui me refiro. Exatamente. A guerra dos 4 reis contra os 5 reis. E aí diz a partir do versículo 1, sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, de novo são nações daquela época, tá certo? Algumas delas são facilmente identificadas, por Elão é exatamente o Irã, a Pérsia, certo? Então essas nações, essas 4 nações, elas estavam do outro lado do Eufrates, ok? Elas vão batalhar, esses 4 reis, eles vão batalhar contra os reis que estão basicamente na região de Canaã. E esse exército era um exército valoroso, potente, invencível. E eles vieram batalhando, imagina, eles vieram de longe, né, do outro lado do Eufrates, né? Lembrando do mapa mundi aqui, estão lá, Irã, por ali, né? E vieram em conjunto, batalhando e vencendo ao longo do caminho. Ninguém conseguiu resistir os exércitos desses reis. Eles vieram, então, descendo por Damasco, se vocês lembrarem do mapa, descem paralelo ao Rio Jordão, hoje, mesmo na época chamado o Caminho do Rei, né? Eles descem, eles vão até Engedi, né? Descem, e aí eles sobem para poder atacar Jerusalém. A guerra deles era para poder conquistar Jerusalém. E aí sim, tem uma batalha que acontece nesse vale, que é o Vale de Josafá, não é o Vale de Jezreel, é o Vale de Josafá, que fica entre, basicamente, aquela região de Engedi e ao norte, bem próximo de Jerusalém. É um vale. E esse vale, é o Vale de Josafá, ele é mencionado nas passagens, talvez tenha chance de tocar nelas hoje. Ali, então, acontece essa batalha. Daqueles 4 reis contra os 5 reis, eles são derrotados. É uma história muito bonita, porque a gente vê ali como Abraão, então, muito pelo amor que ele tinha pelo seu sobrinho, né? Ele não mede esforço, ele vai, sai batalhando ali para todo lado e vence. E quando ele vence aquela batalha, ele chega em Salém, que é exatamente Jerusalém. E ali nós vemos aquele evento tão bonito, né? Que é um prenúncio do que seria o Partir do Pão, né? Em que lhe é oferecido pão e vinho pelo rei de Salém. Salém também significa paz. E ali, aquele cenário, a gente vê então um embrião. Oi, irmão, obrigado. Um embrião da última batalha que vai acontecer. Então, nós vamos abrir lá em Joel, capítulo 3. É um pouquinho rápido, mas os irmãos depois voltem para ler esses textos. Acho que é muito importante. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Não é isso? Joel, capítulo 3. Eis que naqueles dias, versículo 1. Eis naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém. Lembra? A batalha inicial, Gênesis capítulo 14. Agora Joel vai tocar naquilo que vai ser essa última versão, né? Em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Exatamente aquele mesmo vale, onde houve aquela batalha dos 4 reis contra os 5 reis. E qual que era a figura clara que a gente vê ali? Vindo da região do Oriente. Eu sempre me confundo com o Oriente e o Ocidente, vindo lá do leste. Babilônia, Jerusalém. Toda a história da humanidade, ela pode ser resumida na batalha entre essas 2 cidades. E o que elas representam? Babilônia e Jerusalém. Os irmãos se lembram lá em Apocalipse, capítulo 17 e 18, eles falam, caiu, caiu.
a grande Babilônia. Existe o aspecto comercial, econômico, que ela representa, que é exatamente aquilo que é esse mundo, tudo aquilo que é de origem satânica. Existe o aspecto espiritual, significado por essa Babilônia. E do outro lado nós temos Jerusalém. E, finalmente, a Jerusalém, que desce do céu. Então, os irmãos observam que, ao longo de toda a história, a gente poderia resumir nessas batalhas entre essas duas cidades. Jerusalém. Jerusalém, que significa paz. Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Jerusalém, que, de fato, o Senhor tem no seu coração. E a Babilônia. Tudo aquilo que é criado, gerado pelo inimigo e fomentado, amplificado pelo homem. Então, são essas duas cidades. E nós estamos vendo que essa batalha final, ela está por vir, está muito perto de acontecer. Essa trama, eu sei que ela acontece há vários anos, mas ela está se consolidando de maneira cada vez mais intensa. É impressionante ver como é que, diante dos nossos olhos, uma notícia de hoje, ó, dia 9 de abril, claramente falando, né? A Pérsia, Irã, juntamente com Síria, Líbano, e aí vai Hezbollah, Hamas, vai por aí fora, que são as forças beligerantes e armadas dessas regiões, num ataque coordenado contra Israel, exatamente no momento de maior fraqueza. Vocês não estão percebendo? E Israel acha que consegue dominar. Eles desenvolveram, não tem muito tempo, né, estratégias fantásticas, tecnologicamente falando. É impressionante o que os israelenses conseguiram desenvolver até hoje. Eles são um país da inovação, né? E principalmente em termos de defesa. Em termos de defesa, Israel, claro, vivendo ali cercado por esses arqui-inimigos, eles têm que desenvolver diversas técnicas de guerra. E tem o que eles chamam o Iron Dome, né, que para poder fazer a proteção contra mísseis, né, e outros tipos de artefatos que são lançados contra Israel. É uma técnica muito avançada onde tem foguetes de interceptação. Eles conseguem detectar pequenos projéteis, tá? No momento que eles são lançados, eles rastreiam aquilo e conseguem atingir aquilo no ar, na maior parte dos casos. É impressionante esse sistema de defesa deles, né? Só que eles têm um número limitado desses sistemas de defesa. Então, o que os vizinhos começaram a fazer? Se a gente lançar um foguete, eles pegam. 2 pegam, 10 pegam. Se a gente jogar 1000, a chance é muito menor. Então, eles têm, não devem se lembrar, não tem muito tempo que eles começaram a soltar essas barragens, né, de foguetes, e é o que está acontecendo agora. O número de mísseis disponíveis hoje nessas nações é muito grande. Outras técnicas também. Isso por ar, por terra, os diversos túneis, tá certo? Que chegam dentro de Israel. Então, assim, a situação, o cenário hoje, eu estou trazendo isso para os irmãos, é o seguinte: estão muito perto. Eu não estou falando muito perto de uma guerra do Armagedon. Isso aí vai acontecer em algum momento, sem dúvida. Mas o cenário todo está montado. O que mais a gente tem em paralelo com isso? Os irmãos devem estar cientes das. Alguém perguntou, e as novilhas vermelhas, né? Para quem talvez não se recorde, havia um processo de purificação dos sacerdotes que era por meio das cinzas de uma novilha que era imolada, que era queimada em holocausto, e aquela cinza era misturada com uma água pura, e essa água com as cinzas era então aspergida para que pudesse purificar os sacerdotes, né? De purificação de maneira geral. Hoje não tem mais o tempo, não tem sacrifício mais. Embora alguns façam, né? Em Siló, por exemplo, eles fazem algum tipo de sacrifício lá, mas não é o sacrifício que acontece no templo, porque o templo não existe ainda. E também não tem a novilha vermelha, por enquanto, para poder ter alguma purificação e permitir que houvesse algum tipo de sacrifício. Quer dizer, é uma coisa, é o cachorro correndo atrás do rabo. O sacerdote precisa estar purificado para poder oferecer sacrifício, mas sem sacrifício ele não consegue, sem ser purificado, não consegue oferecer sacrifício. Não sei se eu falei certo a sequência, mas vocês vão entender. Uma coisa depende da outra, né? Não tem muito tempo chegaram, então, 5 novilhas vermelhas em Israel. Foi uma celebração que não foi muito divulgada, mas alguns meios houve uma celebração fantástica, né? Porque pela primeira vez
Ao longo da história aconteceram de existir somente 9 novilhas. E segundo um dos rabinos, não me lembro o nome dele agora, da antiguidade, eu diria que a 10ª novilha seria, então, sacrificada pelo Messias. Onde é que estão essas 5 novilhas que chegaram? Foi ano passado, né? Onde é que elas estão? Elas têm que ter 3 anos de idade. E a novilha vermelha não pode ter nem um fiozinho branco de outra cor qualquer. Ela tem que ser completamente pura, tá? Não pode ter levado carga sobre ela. Ela tem que ser uma novilha diferente. E nunca existiu, desde então, desde a da tomada da saída, da tomada de Jerusalém, a ida para o cativeiro, não apareceu mais nenhuma. E tem 5. Elas estão num lugar não identificado em Israel, não divulgado. Tá? E até o momento, segundo os que têm acompanhado, nenhuma das 5 apresentou qualquer tipo de problema para que sejam as novilhas vermelhas. Nós não sabemos. Mas quando é que foi isso? Não vi a última notícia que eu tive que as 5 estavam sendo observadas. Então, tem 4. Mas pergunta, tem 4 ainda, né? Preciso de uma. Pode cair mais 3. De qualquer forma, isso está acontecendo em paralelo. Por que isso é importante? Porque em acontecendo isso, quando vai ser? Páscoa de 2024. Não estou dando data nenhuma da volta do Senhor. Que vão, por favor, nem pensam nisso, tá? Estou colocando data de nada aqui, não. Eu estou dizendo que esses eventos estão apontando para isso, certo? O Senhor pode voltar a qualquer momento. Nada impede, nada segura o arrebatamento. Nada. Não existe nada que precise ser cumprido para que haja um arrebatamento. Existe uma coisa só. O Senhor tem que ter os seus vencedores. Eles têm que estar maduros para que possa acontecer. A gente não sabe como é que está essa situação. A gente tem que olhar para a nossa própria vida. Mas como o irmão compartilhou, nós sabemos que o Senhor tinha, na época de Elias, 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. O Senhor tem os seus 7.000. Nós não sabemos quem são eles. Em toda a terra. Não há nada, nenhum evento, segundo a maneira que eu compreendo a palavra de Deus, que possa ser cumprido antes do arrebatamento. Mas, de qualquer forma, na Páscoa do ano que vem, possivelmente, essa novilha vai estar pronta. Então, é possível que haja, então, o sacrifício dela. Quem? Existem, hoje, sacerdotes, os irmãos sabem que tinha a tribo de Levi e tinha os descendentes de Arão. Eles eram sacerdotes, eles eram os que estavam habilitados a poder atuar como sacerdotes, Existem hoje jovens, relativamente jovens, que, segundo o relato, eles foram guardados puros, sem ter qualquer tipo de contaminação, segundo a gente lê na palavra de Deus, Levítico fala claramente, não entrar em contato com qualquer defunto, qualquer outra situação. Eles estão preservados hoje, preparados, tá? Inclusive com as vestimentas prontas. As vestimentas dos sacerdotes, elas são feitas de maneira especial. Tem um documentário muito interessante sobre uma tecelã que foi responsável por poder fazer o pano, né, e fazer o pano e a vestimenta, né? É muito interessante porque a trama dessa veste ela é toda especial, ela é tridimensional. Não é simplesmente uma linha passando em cima da outra. Tem todo um desenho especial. E está pronto, certo? Os irmãos lembram, não tem muito tempo, que finalmente apareceu, de fato, de volta nas praias do Mediterrâneo, o Murex, né? Como é que é o primeiro nome dele? É um caramujo, de onde é tirado, então, as cores que são tingidas, tanto a púrpura quanto o azul. Né? São 2 cores que são utilizadas na vestimenta do sacerdote. E os irmãos devem se lembrar, foi até um trabalho interessante de química, né? que desvendou. Eles conseguiam encontrar a púrpura desse molusco. A púrpura era conseguida sem muita dificuldade, era um tom mais vermelho, né? Mas o azul não conseguia. E aí eles viram que era um processo fotoquímico.
Somente era o mesmo molusco, mas vamos colocar assim, os fluidos desse molusco, eles se tornavam azuis quando eram expostos à luz ultravioleta, aparentemente, né? Então, dessa forma, eles conseguiram obter essas duas cores fundamentais. E nesse documentário é muito interessante ver que como eles preparam todo o fio, né, e tingido, né? E é interessante ver que eles têm lá um aquário, né, com vários desses moluscos, tá certo? Bom, então isso tudo colocando para os irmãos porque está tudo em andamento, está tudo preparado. Do ponto de vista, agora falando da existência de um templo e de sacrifício nesse templo, já está tudo preparado, tudo pronto. A própria construção do templo, todo o material está pronto. Os utensílios, né, o candeeiro, né, o candelabro, pronto, né, de um talento de ouro, batido, não era fundido, ele era batido, né? Está tudo pronto, irmãos. Nada está esperando. E quando a gente vê notícias como essa, a gente vê cada vez mais, né? A gente vê cumprindo diante dos nossos olhos as profecias da Bíblia, né, de maneira muito, muito clara. Mas um ponto que eu queria trazer para os irmãos. Todo mundo deve estar ouvindo falar demais da IA, né? IA, inteligência artificial, né? IA. O que é isso? O que é inteligência artificial? Então, tem esse lançamento relativamente recente, né, para a comunidade em geral, que é chamado chat. Chat significa uma conversa, né? GPT. Chat GPT. Vou fazer Quem já ouviu falar disso, levanta a mão aqui. Só... Nem todo mundo, ótimo. Então, o que é isso? Isso está sendo chamado de IA, né? IA é um termo genérico que significa inteligência. Você já ouviu falar? Tá vendo? Já entrou lá para fazer teste? Ah, você já testou? Não tem nada de errado, não. Eu testei várias coisas lá. É. O que é isso, na realidade? Na realidade, inteligência artificial é uma área muito ampla que inclui várias sub-áreas, certo? Entre elas tem o que é chama a robótica, todo mundo fala de robótica. Na verdade, começou com a questão da robótica, né? Fazer um humanoide que tivesse capacidades semelhantes ao homem. Eles viram que realmente a interação com o mundo real é dificílima. Aí eles criaram o que eles chamam de inteligência sem corpo, né? É simplesmente programa de computador num computador, está ali rodando aquele próximo. Então, robótica na visão computacional e outras áreas da IA que são aprendizado de máquina, aprendizagem de máquina, dependendo de onde você ouviu, aprendizagem de máquina. O que é isso? Os cientistas da computação eles criaram estruturas computacionais que aprendem, vamos colocar assim de maneira simples, certo? Eles fizeram alguma coisa que aparentemente é parecido com o que o cérebro faz, né? Você tem os neurônios, tem as conexões dentro dos neurônios, essa história toda, certo? Então, criaram essa estrutura. Só que essa estrutura, por si só, ela não faz muita coisa, ela precisa ser treinada. Ela aprende, tá certo? Eu coloquei entre aspas aqui porque é mais ou menos isso mesmo, ela aprende. Então, se você der várias, o que você faz? Você pega, faz de conta que essa caixinha aqui, né? A Bíblia não é bom para isso. Tem essa caixinha aqui. Isso aqui é inteligência artificial, tá? Eu entro com uma informação e eu falo para ele qual que tem que ser o resultado. Então, eu entro com a informação, ele vai gerar alguma coisa aqui, eu mostro, olha, o resultado é esse. Ele compara os dois, opa, está diferente. Deixa eu acertar alguma coisa interna aqui. Vai, acerta algumas coisas internas aqui. Eu entro com uma outra informação e falo assim, essa aqui tem que ser esse resultado. Aí ele olha, opa, está diferente. Então, por exemplo, entra aqui com a imagem de um gato, ele tem que falar que é um gato aqui. Eu entro com um gato e ele fala assim, é um livro. Opa, não é um livro, não é um gato, certo? Vai fazendo isso centenas, milhares de vezes, certo? Até uma hora que eu pego um outro bicho qualquer, um elefante, e ele responde elefante, certo? Ele consegue generalizar em cima daquilo. Ou seja, eu começo a treinar essa caixinha aqui, uma caixinha, mas não é caixinha, não é? De tal forma que eu vou colocando a entrada, eu forneço a saída para poder treinar, e ele vai aprendendo. A partir daí, ele vai seguindo sozinho. É um exemplo muito simples, tá? Eles fizeram isso com imagens, fizeram isso com texto. Como que eles fizeram isso? Eles pegaram o que está na internet hoje. Imagina, você consegue acessar tantas coisas na internet, né? E eles treinaram, começaram a treinar essa caixinha, que não é uma caixinha na realidade, com isso, tá? A entrada é essa, a saída tem que ser essa. Foram treinando. E essa estrutura começou a criar uma forma que se chama generativa,
geradora. Você agora, a partir do conhecimento, entre aspas, né, da quantidade de dados que ela recebeu, ela consegue, então, fazer predições do que pode ser. Por exemplo, você entra com a palavra, por exemplo, Deus amou, aí todo mundo vai saber qual que é a próxima palavra, né? Certo? Da mesma forma, pela quantidade de dados que ela conseguiu pegar, ela sabe qual que é a maior possibilidade da próxima palavra ser o mundo, por exemplo. Ok? Estão entendendo? Então, o que que essa caixa faz? Que não é uma caixa, na realidade é um sistema extremamente complexo, são bilhões de parâmetros, bilhões. Isso foi treinado por muito tempo nos computadores da Microsoft, por isso que hoje a Microsoft é uma parceira dessa que é chamada OpenAI, né? Gastou mais de 10 milhões de dólares só para poder rodar isso nos computadores da Microsoft. O que está acontecendo na realidade? Como falei com vocês, entra com uma informação e vê se está certo. Isso. Então, tem seres humanos que estão lá, basicamente, corrigindo o trabalho que essa caixinha tem feito. Então, é um processo de aprendizado. A máquina está aprendendo. Certo? O que é possível com o SA? Você imaginar. Você consegue. Esse é um grande problema para a nossa área, como professores, né? Você consegue gerar um texto de qualquer coisa que você imaginar. Você quer gerar um laudo médico sobre catarata, né, que está muito perto da gente? Ela gera um laudo para você com uma precisão absurda. Tem coisas que falham, tem coisas que realmente não funcionam tão bem assim. Essa que a gente está usando, que é a versão 3. A versão 4 é mais avançada. Você consegue entrar, por exemplo, assim, eu quero fazer uma bomba nuclear, tá certo? Quais são os passos? Não que você vai conseguir os componentes, né? Qualquer coisa que você imaginar é diferente de uma busca no Google, certo? Você consegue obter informações e conjunto de informações que são estruturadas do ponto de vista de texto. Você pode chegar assim, me gera uma mensagem sobre o capítulo 1 do profeta Malaquias. Eu disse, era para você. Começa assim, amados irmãos e irmãs. Isso é a IA escrevendo, certo? O livro de Malaquias, e começa a falar, dá o histórico de Malaquias, tudo gera um texto, uma mensagem completa sobre Malaquias para você. Não precisa mais a gente reunir, nós podemos ir para as nossas casas e usar o ChatGPT. Os irmãos estão vendo o impacto disso? Então, assim, a preocupação foi tão grande que alguns cientistas, né, ou pessoas de destaque como Elon Musk e outros, falaram para poder dar uma pausa no desenvolvimento, como se isso fosse possível. Quem sou eu para poder me comparar com essas pessoas? Eu, particularmente, acho que não é possível. Não tem mais como parar. Não tem mais como parar. Ok? Não tem mais como parar. Então, esse desenvolvimento é assustador, eu sei, né? E eu vou trazer, eu estou tomando muito tempo aqui, mas vou concluir. Mais uma coisa só. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 9. Depois vale a pena os irmãos lerem em casa quais são os textos correlacionados aqui. A gente não pode perder de vista, né? E, de fato, o nosso propósito, sim, a volta do Senhor está muito próxima. E, claro que é um alerta, né, para todos nós. Né? Se você não encheu a sua reserva de azeite, está passando da hora. A gente não sabe, né? Mas o foco é esse, lembrar que o Senhor está às portas mesmo, ok? Então, no Apocalipse capítulo 9, aí é um dos trechos que fala dessa batalha que é do Armagedon. O outro está em Apocalipse 19, outro texto, Zacarias 14, e outros textos também estão lá em Ezequiel capítulo 38, 37, bom, por ali, 38, 39, 37, 38 principalmente. Hã? Ezequiel, 38. O capítulo 9. Eu vou chamar, eu não vou mostrar para vocês, porque não tem, ainda bem, não precisa, né? Vocês não conseguem imaginar. Só um aspecto da questão da inteligência artificial, um deles, né? Antes de ler esse versículo aqui no capítulo 9, fala da besta, que a besta vai ter uma imagem, não é verdade? Vai ser o que vai acontecer com essa imagem? É como se ela fosse ter vida.
não é? Eu falei como se fosse ter. Na realidade, eu creio, né, que não é possível, porque vida é característica de Deus, tá certo? Então, para alguém, Deus é quem parte, que dá a vida, né? Mas ele é muito interessante observar o que que essa imagem ela vai fazer. Com o que eu acabei de escrever para os irmãos, não é muito difícil perceber que isso é possível, ok? Hoje, não, olha, a gente pode pegar esse texto depois. Esse ponto é importante, porque na realidade, ah, não vou falar agora. Vamos ao capítulo 9 ainda. Observa bem, aqui também é um prenúncio, é um cenário dessa batalha, ok? É, recentemente, alguns irmãos entendem que isso que aconteceu aqui, quando abriu esse poço, né? Bom, eu vou falar depois eu leio, que é possível que alguns desses irmãos já tenham sido soltos. Vamos ver. O quinto anjo, versículo 1, tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, que é um poço, no original, é como se fosse um poço sem fundo. E subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira sair do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens. A preocupação de muitos é a questão da marca da besta. Mas olha só o que está dizendo aqui. Existirão aqueles que terão o selo de Deus sobre a fonte. Okay? Foi-lhes dado, foi-lhes também dado não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Agora observa bem esse aspecto. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Imagina? Preparados para a peleja, com sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos, como cabelos de mulher, os dentes como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei, que era o anticristo, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Quando você vê a descrição desses gafanhotos, nossa, é pior que filme de terror, né? De, sei lá, ficção científica. Uma coisa horrorosa, né? Imagina um gafanhoto parecendo um cavalo, né? Com cara de homem, uma coisa esquisita, né? É coraça e tal. Hoje, do ponto de vista da robótica, né? Da robótica, o que que existe hoje? A tendência da robótica hoje foi começar a desenvolver o que são chamados quadrúpedes, né? São robôs que têm 4 pernas, pode até ter mais pernas. E se você vir os primeiros desenvolvimentos desses robôs, a descrição é exatamente isso aqui, né? Eles fazem um barulho horrendo, quem já viu, porque é muito motor girando, aquela coisa toda. E a aparência é como essa aparência aqui. Eu não estou dizendo que esses robôs são isso, não. Estou dizendo o seguinte: a tecnologia hoje, ela não precisa de mais nada para poder gerar uma coisa como essa aqui. Tá certo? Não precisa de mais nada. Os irmãos entendem? Não tem mais nada que precisa ser feito para poder a gente ver isso aqui. Ok? Não tem nada. Então, isso aqui, a inteligência artificial, essa caixinha que eu falei com vocês, ela pode ser usada para poder fazer com que esses bichos aqui atuem de maneira coordenada e muitas vezes autônoma. O mesmo desenvolvimento que foi feito para poder fazer esse chat GPT, ele faz com que esses bichos aqui possam trabalhar em enxames de maneira coordenada, inclusive. Você não precisa nem ter nenhum homem por detrás para poder controlar esses bichos. Ok? Então, assim, do ponto de vista do mundo, da tecnologia, irmãos, não falta absolutamente mais nada no meu entendimento. Nada. Ok? Se você for num qualquer site, tem site específico, aí você consegue fazer, pegar uma foto qualquer e fazer essa foto, falar uma frase que você bem entender, que a pessoa nunca falou, os chamados deepfakes, né? Fake, vai para fora.
Você consegue fazer a mesma coisa com coisas 3D, né? Então a gente não tem que ir muito longe, não, os irmãos estão entendendo? Ou seja, é só para reforçar algo que a gente está vendo cumprir, a profecia bíblica cumprindo diante dos nossos olhos. Eu tive numa uma reunião recente, eu fico até suspeitando qual que é né, o plano de fundo dessa pessoa que falou. A pessoa que trabalha com inovação. Ele começou falando de maneira sarcástica, dizendo o seguinte: toda geração acha que é aquela geração do fim dos tempos, certo? Eu fiquei olhando aquilo, puxa vida, que engano. Mal sabia ele que esta geração é a geração do fim dos tempos, não tem dúvida. Nunca na história da humanidade nós vimos convergir todos esses aspectos das profecias bíblicas. Todos. Irmãos, não tem mais nada. Mais nada para se cumprir. Mais nada. Para o arrebatamento não falta absolutamente mais nada. Claro, para a vinda visível do nosso Senhor, quando ele colocar os seus pés, colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, está lá em Apocalipse, em Zacarias capítulo 14, vários eventos têm que acontecer ainda. Que a gente está vendo que é exatamente aquela última semana. Ou seja, a última semana, que vai marcar exatamente o fim dos tempos, ela está para se iniciar muito em breve. É isso. Em qualquer momento, esse início vai acontecer. Não é? Então, assim, era basicamente um update, né, da situação mundial, que eu sei que os irmãos estão acompanhando, mas reunindo essas coisas para a gente ver que o cenário é esse que a gente tem pela nossa frente. Né? A gente está vendo a guerra na Ucrânia. Será que a Ucrânia vai, de repente, se unir com a Rússia ou vai se unir com o lado europeu para poder lutar contra Israel? Nós não sabemos. Mas as coligações já estão formadas. As três coligações mundiais, a do Norte, a do Oriente e a do Ocidente, já estão formadas. Já. Não tenho dúvida disso. Né? É isso aqui. Ó. E as coisas têm movido de maneira muito rápida. Muito rápida. Não tem um processo gradual. Né? Quem imaginava? Até pouco tempo, né? Muito recentemente, né? E se você olhar a situação da Arábia Saudita, eles estavam em oposição frontal contra o Irã. Os irmãos devem se lembrar do evento de terrorismo que aconteceu lá na embaixada, né, da Arábia Saudita. Eles estavam em oposição, agora estão fazendo uma coligação, sentados na mesa, juntamente com a China. Quando a palavra de Deus fala, então, dos 200 milhões de soldados que vêm lá do Oriente, 200 milhões, que exército hoje tem 200 milhões? Eles conseguem vir tranquilamente pela ferrovia da Seda, pega o trenzinho lá, ó, 200 milhões, desembarca lá na beirinha de Israel. A movimentação hoje, logística disso, é mais que possível. Então, irmãos, o Senhor está às portas. O Senhor Jesus está às portas. O propósito aqui não foi de atemorizar ninguém, mas foi basicamente encorajar da seguinte maneira: vamos ficar firmes, perseverar. Falta muito pouco, muito pouco, muito pouco tempo. Nós não sabemos quando, mas é muito pouco tempo. Nós estamos mais próximos da vinda do Senhor do que quando João escreveu, do que quando o seu Apocalipse, né? Do que quando o Senhor, obviamente, deu a sua profecia. Nós somos muito mais próximos. Quando Paulo escreveu, nós somos muito mais perto disso. Muito mais perto. Muito mais perto. Nós somos aqueles sobre quem o fim dos tempos é chegado. Né? Que o Senhor possa te encorajar, me encorajar, a mantermos nossos olhos no Cordeiro, que venceu, né? Ele venceu essa batalha de gerações, de eras entre Jerusalém e Babilônia, ela vai chegar ao fim. E o Cordeiro, ele é o vencedor. E os reinos deste mundo se tornarão do nosso Senhor e Cristo. Né? Senhor, nós te damos graças porque o Senhor nos alcançou, Senhor. Onde estaríamos nós diante de um cenário tão terrível que está recaindo sobre este mundo, se não fosse pelo Senhor? Senhor, como nós somos gratos ao Senhor, porque nós não somos nem éramos merecedores. Senhor, mas o Senhor nos livrou, Senhor, da condenação que pesa sobre esse mundo. Senhor, nos dizem que nós vivemos, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha nos ganhar e nos atrair para Ti mesmo, Senhor, nesse tempinho que falta.
Ó, Senhor, que o Senhor possa permitir com que o Senhor venha ganhar os nossos corações plenamente, nos desprender dessa terra, Senhor, para que estejamos prontos, se o Senhor assim permitir, de sermos por Ti arrebatados. No nome do Senhor Jesus. Amém.